Bom dia, irmãos. Mais um dia aí para trazer uma palavra a vocês. Que Deus aí abençoe a todos, não deixando faltar nada em seus lares. Hoje eu vou trazer a continuação da palavra da refeição noturna do Senhor, que ela está em 1 Coríntios 11, 23 e 26. Que fala assim: o novo pacto possibilita um tipo especial de relação com Deus. Por meio desse pacto, um determinado grupo de pessoas se torna seu povo e ele se torna seu Deus. A lei de Deus está escrita no íntimo delas, no seu coração. E mesmo que não são judeus fisicamente circuncisados, podem entrar na nova relação pactuada com Deus. Romanos, capítulo 2, versículo 29. O escritor bíblico Lucas escreveu a respeito do propósito de Deus de voltar a sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo para o seu nome. Atos, capítulo 15, versículo 14. De acordo com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, outrora não eram povo, mas agora são povo de Deus. As Escrituras se referem a eles como o Israel de Deus, quer dizer, Israel espiritual, Gálatas 6, versículo 16 e 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21. Portanto, o novo pacto é um acordo entre Deus e o Israel espiritual. Na última noite, com os discípulos, o próprio Jesus também fez um pacto diferente com eles. Eu faço convosco um pacto, disse-lhes, assim como meu Pai fez comigo um pacto para um reino. Lucas 22, 29. Esse é o pacto do reino. Então, o que significam as palavras de Paulo? Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse copo, estai proclamando a morte do Senhor, até que ele chegue. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Esse texto de Paulo usa uma palavra que significa cada vez que ou sempre que, de modo que ele estava dizendo que os cristãos ungidos proclamavam a fé no sacrifício resgatador de Jesus, cada vez que tomavam os emblemas. O que significa para você? É necessário tomar os emblemas da comemoração para se beneficiar do sacrifício de Jesus e receber vida eterna na terra? Não. Nada na Bíblia sugere que pessoas temente a Deus como Noé, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, José, Moisés e Davi, depois de serem ressuscitados para a vida na terra, algum dia tomarão desses emblemas. Mas eles e todos os outros que desejam ter vida infindável na terra, terão de exercer fé em Deus e em Cristo, e na provisão que Deus fez do sacrifício resgatador de Jesus. João 3, versículo 36 e no capítulo 14, versículo 1. Para você ter vida eterna, também terá de ter esta fé. O apóstolo João enfatizou a importância do sacrifício de Jesus quando disse: escrevo-vos essas coisas para que não cometeis um pecado. Contudo, se alguém cometer um pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. Ele é um sacrifício pelos nossos pecados. Contudo,
não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Os ungidos podem dizer que o sacrifício de Jesus tem valor propiciatório para cobrir os pecados deles. Mas esse sacrifício é também pelos pecados de todo o mundo, possibilitando que a humanidade obediente tenha vida eterna. Não permita que nada o impeça de estar presente na hora e honrar e agradar ao nosso Pai Celestial, Deus. Então, é muito importante que o cristão, ele comemore essa refeição noturna do Senhor, ou a última ceia, né? Como é conhecida também. Isso é muito importante para nós, porque nós estamos comemorando a morte de Cristo e sabendo que um dia Ele vai voltar. Porque a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus, elas nos dá toda a esperança de termos uma vida eterna, uma vida sem violência, sem essa morte, né? Sem morte, sem doença, sem falta de alimento, sem essa vida promíscua que o mundo aí hoje oferece, né? A prostituição, a corrupção. Então a gente não vai ter mais esse mundo que jaz do maligno. Então nós vamos ter um mundo que é só como Deus quis no princípio, mas infelizmente, pelo pecado do homem, pela mentira que Satanás contou a eles, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. E foi instituído o pecado no mundo. E o preço do pecado todo mundo sabe que é a morte. E para isso precisava de uma pessoa para resgatar isso. E Deus enviou Jesus, seu Filho unigênito, para que Ele resgatasse o pecado do mundo e não deixasse as pessoas perecerem. Mas para isso nós temos que acreditar, nós temos que ter fé em Jesus Cristo. Era essa a palavra de hoje, a continuação da refeição noturna do Senhor. Muito importante isso. E nós, como os cristãos, quando nós comemoramos essa refeição noturna, é muito gratificante para nós saber que uma pessoa ela se entregou para que a humanidade, que nós não tivéssemos uma morte sem esperança. A nossa esperança é de ter vida eterna.
E era essa a palavra de hoje, e abençoar a todos e pedir a Deus que abençoe os seus lares, que não deixe faltar nada nesses dias devido a essa doença. Vamos orar por essas pessoas que estão enfermas nos leitos de hospitais, para as pessoas que estão aí no relento, morando nas ruas. É importante que a gente peça para Deus que nos guie num caminho certo, que não deixe a gente tropeçar. Era essa a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos nesse dia e fique com Deus.